Oi, pessoal. Eu sou a professora Fabiana, professora de filosofia de vocês, da turma 3009. Estou aqui esperando vocês nessa noite de 30/8/2021, segunda-feira, para a gente conversar um pouco sobre um tema que é muito importante, que é a diferença entre ética e moral. Ele é importante para a filosofia ela vem discutindo isso desde sempre, né, principalmente a filosofia ocidental, né, que tem raízes gregas, que a gente vem discutindo isso, mas outras filosofias também já falaram, né, sobre esse assunto. Ele é um tema importante para a vida, antes de qualquer coisa, é um tema também que surge no Enem, todo o Enem, todo ano o Enem, ele de alguma maneira, ele fala sobre esse tema, e hoje eu vou falar também à luz de um filósofo, que é o Immanuel Kant. É um filósofo que a gente não estudou muito bem esse ano, talvez se a gente tivesse no presencial a gente teria estudado. Esse filósofo, o Immanuel Kant, ele não necessariamente escreveu sobre uma filosofia moral, sobre ética, mas ele escreveu muito sobre teoria do conhecimento, né, que é um ramo da filosofia que se pergunta o que é o conhecimento, quais são as possibilidades de a gente conhecer, como é que o conhecimento se forma, né? E o Immanuel Kant, quando ele vai falar da teoria do conhecimento, é uma teoria muito ligada ao nosso modo de agir, né? E sobretudo porque ele acreditava que a razão humana, ela é muito importante nas nossas ações, né? Porque se a gente, segundo Kant, né, agisse conforme a nossa razão, a gente sempre estaria agindo de um modo correto, né? É, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Por último, né, também lembrar, para quem se interessa de fazer Enem, o Kant ele é um filósofo que ele está sempre no Enem. Ou para falar desse tema que a gente vai falar agora, né, que é o imperativo categórico kantiano, ou para a gente falar da teoria do conhecimento kantiana. Então vamos lá. Como vocês podem ver, a ética e moral é o nosso tema da nossa aula de hoje. Tá? Ética e moral é um ramo, né, são orientações no campo da filosofia, né, é um ramo de estudo, né, que está sempre se perguntando sobre isso, né, para onde a gente vai, é, sobre as nossas ações, né, o que que essas ações elas refletem sobre a nossa cultura, sobre o nosso modo de ser, o que que a educação e a cultura têm a ver, né, com o nosso modo de agir, e pensando exatamente sobre isso, né, sobre o que que é a ação, o que que são os nossos modos de agir, o que que é correto ou não. Acho que, antes de tudo, é importante a gente pensar a distinção entre ética e moral. O que está em jogo quando a gente faz, né, essa distinção, e por que que, muitas das vezes, a gente confunde, né? É muito fácil a gente confundir, né, essa coisa entre ética e moral. Essa distinção, né, assim, quando a gente vai olhar para os manuais, a diferença entre ética e moral, o que que a gente geralmente lê? Que moral tem a ver com hábito e costume. Então, quando a gente está falando de moral, a gente está falando dos hábitos de um determinado povo, os costumes, a sua cultura. Por isso que, quando a gente se refere à discussão moral, a gente está falando de alguma coisa mais particular. Quando a gente fala particular, não estou falando de cada indivíduo, mas eu estou falando desse indivíduo na sua sociedade, na sua cultura, é, no seu país, né? Se a gente for pensar os hábitos e os costumes de um determinado povo aqui no Brasil, eles são muito diferentes, de repente, de um povo, ou de um bairro, ou de um lugar, de uma cultura lá na China, no Japão, ou seja lá onde for. Ou mesmo no Brasil, né? Quando a gente pensa, por exemplo, as diferenças de hábitos e costumes dos povos originários, que são os povos indígenas, os quilombolas, e, por exemplo, os povos que são originários da cidade, né, como dos centros urbanos, né? Então, quando a gente fala de moral, a gente está falando desse hábito e costume. Quando a gente está falando de ética, a gente está falando de uma filosofia da moral, ou seja, uma tentativa da gente fazer ciência moral. E aí é quando a gente, ao invés de a gente pensar num determinado povo, num determinado hábito e costume de um povo, a gente está, na verdade, investigando a partir daquelas perguntas que são muito filosóficas, né? O que que é um hábito, o que que é um costume, o que que é uma cultura de um determinado povo? Essa cultura ela é certa, essa cultura ela é errada? Esse modo de agir individual ou coletivo, ele é um modo que ele tem implicações em quê? Né? E claro, quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma coisa que remete a uma discussão mais universal. Por exemplo, quando a gente fala dos direitos das mulheres, e hoje, né, a gente vem discutindo muito isso, sobretudo na mídia,
que a gente está falando muito, por exemplo, sobre o Afeganistão, a ascensão do Talibã, né, no Afeganistão, a gente está falando de uma discussão ética, né, ou seja, porque a gente está comparando muito os modos de vida das mulheres e a cultura, né, muito influenciada pelo nosso modo de vida aqui no Ocidente, com os modos de vida das mulheres nesses países. Então a gente está discutindo assim, é certo o Talibã, por exemplo, exigir que as mulheres usem um determinado tipo de roupa, proibir que as mulheres façam isso ou aquilo. E aqui no Brasil, né? Será que a gente também discute isso de alguma forma? Será que quando a gente, por exemplo, fala de uma mulher que, sei lá, que usa uma roupa curta e muitas das vezes condena uma mulher por isso, a gente também não está, de alguma maneira, né, falando, né, sobre isso? Então, quando a gente, todas essas discussões têm a ver com essa questão da relação entre ética e moral. Né? Ou seja, quando a gente começa a discutir a razão e o porquê de um determinado hábito ou costume. Essa confusão, ela também não é à toa, né? Ela tem a ver com uma questão de tradução, porque ética é uma palavra grega que, na Grécia Antiga, ela tinha duas formas de escrever similares, mas com significados diferentes. Então, a gente tinha ética, que era ethos, né? Essa primeira forma de escrever, né? Ethos, que significa hábito ou costume, ou ethos, que significa caráter ou disposição individual, né? Então, só que quando essas palavras elas são traduzidas para o latim, essa tradução ela é feita sem essa diferenciação, né? Entre ethos, quando ele significa hábito ou costume, ou ethos, quando significa disposição individual ou caráter, né? Então, posteriormente, alguns estudiosos, né, consideraram ética e moral a mesma coisa. Né? Acho que aqui nessa foto eu trago esse exemplo que é importante para a gente. Né? Quando a gente vai discutir ética e moral, a gente também tem que discutir isso a partir da nossa vivência, das nossas experiências cotidianas, né? Quando a gente passa a se perguntar sobre elas. Então, por exemplo, o uso de máscara. Então, a gente está, né, num momento que é muito difícil, que é a pandemia por Covid-19, que mudou muito o nosso modo de estar no mundo, de viver, sobretudo por conta dos protocolos de segurança da Covid. Então, em 2020, março, mais ou menos, de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde declara a pandemia por Covid-19 uma pandemia mesmo, ela coloca uma série de protocolos para que a gente evitasse a propagação, né? Então já se sabia, por exemplo, que a propagação do coronavírus ela acontecia por conta de aglomeração. E inicialmente dizia que o uso da máscara não era tão importante. Só que com o passar, né, dos meses e a partir, né, das experiências e do avanço, né, da ciência, do conhecimento científico sobre a Covid-19, sobre o vírus, então percebe-se a importância do uso de máscara. Então, hoje, né, a gente sabe que além da não aglomeração, é muito importante que a gente use máscara. No entanto, o uso de máscara, né, tem a ver com um hábito, com um costume que não tem, que não necessariamente tem a ver com todos os povos, né? Alguns povos, né, a gente já sabe que na China, no Japão, em alguns lugares usa-se muita máscara, né, por conta da poluição, por uma série de outras coisas. Então isso de alguma maneira é parte da cultura. Só que quando a gente está falando de outras culturas, de outros países, né, a gente tem esse conflito, né, que tem a ver com colocar no hábito cultural ou no costume de um determinado povo, de um determinado lugar, uma coisa que não era antes, mas que passa a ser importante, por conta de um protocolo de segurança científico, né, comprovado cientificamente. Né. Então, hoje a gente vê muito essa dificuldade das pessoas de aderirem ao uso da máscara. E é uma discussão, sim, né, moral, porque não tem a ver com o nosso hábito e costume, né, no entanto, também ético, porque tem a ver com um conhecimento, né, uma tentativa da gente agir de uma forma coletiva. Porque o uso da máscara é importante para mim, individualmente, né, para que eu consiga ter mais ferramentas para me defender contra a Covid, no entanto, para o outro também. Porque a Covid é uma coisa que a gente, né, peça, mas que a gente pega, né, mas que a gente também tem a capacidade de transmitir.
é através do ar, né? Quando a gente fala, quando a gente espirra. Então, a importância da máscara, ela tem a ver com essa questão, né? Então, mesmo quando você está vacinado e você está mais protegido contra a Covid, ou minimamente contra as formas graves da Covid, é importante que você use máscara para que você proteja a si e ao outro, certo? Então, são esses debates, né, que são importantes a gente pensar. Quando a gente está pensando um conceito no âmbito da filosofia, é muito legal que a gente consiga relacionar esse conceito com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Bom, aí eu trouxe para vocês aqui esse filósofo, né, como eu comentei, é o Immanuel Kant. Ele é um filósofo alemão, né, viveu numa época que a Alemanha ainda não era exatamente considerada a Alemanha, era uma outra configuração geopolítica, né, que era chamada de Reino da Prússia. Kant, ele nasceu e cresceu na mesma cidade, e ele elabora uma teoria de conhecimento chamada filosofia criticista. O criticismo kantiano, ele tem a ver com o fato de que, para ele, o ser humano, ele nasce com algumas faculdades de conhecimento, ou seja, ele vai dizer que nós temos um dispositivo interno, né, que é capaz de fazer com que a gente, de alguma maneira, se relacione com o nosso meio exterior. Ele vai dizer que não é possível conhecer tudo que tem exterior ao ser humano, né, mas que é possível, sim, a gente se relacionar, né, com algum tipo de conhecimento. Então, ele vai dizer que esse mecanismo universal, né, ele existe, mas ele tem limites. Por outro lado, ele diz que existe também, além da nossa capacidade racional, né, o ser humano ele se distingue dos outros seres a partir da razão, né, isso é muito defendido por vários filósofos. Kant ele também vai acreditar, ele defende essa ideia, mas ele defende que além da razão, essa razão, ela também precisa estar, ela precisa passar pelo crivo da crítica, sobretudo para que a gente diferencie, né, uma série de coisas. E essa crítica, ela não só ajuda no nosso modo de conhecer, como ela ajuda também, ela é importante no nosso modo de agir. Então, Kant ele não escreve exatamente sobre moral, ele não escreve sobre ética, né, sobre uma filosofia moral. No entanto, quando ele fala isso, quando ele fala que a crítica relacionada à razão, ela é importante no nosso modo de agir, muitos filósofos compreendem como uma filosofia moral, né? Então, o que o Kant ele vai defender? Ele vai dizer que a crítica, ela se relaciona com o nosso modo, com a nossa conquista de autonomia, né? O que, na verdade, significa que é a nossa capacidade de julgar. Ele vai dizer que todo ser racional, ele deveria sujeitar a sua razão à capacidade de julgamento. Como um juiz mesmo, sabe, gente? Naquela coisa da gente pensar o que é certo e o que é errado. Kant ele é muito influenciado, né, pelas ideias iluministas a respeito do esclarecimento. Então ele vai dizer o seguinte, que quando ele vai perguntar o que é esclarecimento, ele vai dizer que é a capacidade de autonomia do sujeito. Autonomia para ele é o que vai permitir com que a gente transite não só pelo conhecimento, né, ou seja, que a gente pense por si só, como também no nosso modo de agir ético e moral, né? É a nossa capacidade de pensar antes de agir, ou de, em torno das ações, ou daquilo que está no nosso entorno, essa nossa capacidade de colocar numa balança mesmo, dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado, né? E ele vai dizer que essa capacidade de julgar é baseado no nosso dever de fazer aquilo que deve ser feito, né? E ele vai dizer que internamente a gente tem, né, a razão, quando a gente é levado pela razão, a razão ela sempre tem essa capacidade de fazer com que a gente haja de forma ética, ou seja, de uma forma correta, para fazer o bem. Ele diz que quando a gente não age pela razão, quando a gente age somente pelas nossas emoções, nossas paixões, a gente não está agindo eticamente. E isso, para ele, tem a ver com a sobrevivência da própria espécie humana. Se a espécie humana escolhesse o tempo inteiro agir conforme suas paixões, não conforme aquilo que é o correto, né, a espécie humana seria fracassada. Porque a gente estaria, né, o tempo inteiro agindo em nome somente daquilo que eu quero, não daquilo que o que eu quero tem a ver com o que o outro também quer, né?
Então, para ele, a moralidade, ela é prática, ou seja, a moral, ela não é universal, ela é alguma coisa que tem a ver com o nosso cotidiano. No entanto, ela pode ser universal se ela for baseada nessa capacidade humana de pensar. Né? Para ele, o pensamento, a crítica, ela sempre pode levar a gente a um agir ético. Né? E aí, esse tema, né, que é o imperativo categórico, ele é um conceito, né, um modo de pensar, né, uma formulação do Immanuel Kant, que sempre cai no Enem. A gente sempre tem esse filósofo, a partir ou da teoria do conhecimento dele, ou dessa discussão, né, da ética. Né? Kant, o que ele vai dizer? O que é o imperativo categórico? Né? É um modo de agir crítico, que ele é regido por três diferentes fórmulas. Né? Então, primeiro é a lei universal, quer dizer o seguinte: haja como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Bom, traduzindo, o que isso mais ou menos significa? Que a minha ação, quando eu faço alguma coisa, essa minha ação, ela pode ser uma ação universal. Então, por exemplo, quando eu, sei lá, quando eu uso máscara, eu uso uma máscara porque eu acho que todo mundo deve usar. Quando eu tomo cuidado, né, e não faço aglomeração, eu não faço isso porque eu acho que todo mundo deve fazer, né, deve agir como eu. E o contrário para ele também vale, né? Ora, se eu não uso máscara e estou o tempo inteiro aglomerando, eu também tenho que permitir que o outro faça a mesma coisa. Né? Mas ele fala que não, né? Ele fala que o nosso modo de agir tem sempre que agir conforme uma lei universal. Tá? Ou seja, a minha prática, ela tem sempre que balizar a prática do outro. A outra lei, a outra fórmula é o fim em si mesmo. Quer dizer o seguinte: haja de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como meio. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando eu ajo, né, eu não ajo conforme uma lei que seja somente minha, mas eu ajo como conforme uma lei que possa servir para todo mundo. Né? E esse meu agir corretamente, ele não tem a ver com o interesse meu. Eu não posso agir corretamente porque eu tenho medo de que, sei lá, seja pecado, ou não posso agir corretamente porque eu quero ganhar uma recompensa. Não. Você tem que agir corretamente porque é o certo. Né? Você vai fazer pensando na sua pessoa como também no outro. Né? Ou seja, o agir, ele tem a ver com um fim, né? Não um meio, ou seja, eu não vou agir corretamente como um meio para conseguir alguma coisa, eu vou agir corretamente porque esse é o meu objetivo sempre, agir corretamente. E por último, o legislador universal, que isso tem a ver com autonomia, né? Haja de tal maneira que tua vontade possa encarar a si mesmo, ao mesmo tempo, como legislador universal através de tuas máximas. Ou seja, é você agir mesmo de modo autônomo. Você ao mesmo tempo, o autor de uma determinada ação e o juiz dessa ação. Né? Você não tem que esperar que alguém venha te dizer se aquilo é correto ou não. Né? Você mesmo vai ser o legislador de tuas ações, certo? Então, esse é um assunto que a gente pode falar mais. Se alguém quiser tirar dúvida, pode me mandar em forma de pergunta, mas é bom que vocês tenham isso em mente, né, essa ideia do imperativo categórico kantiano, porque ela ajuda a gente, primeiro, a orientar a nossa vida e também porque é um tema de Enem. Eu diria, né, eu acho que um resumo assim, do que seria o imperativo categórico kantiano, se a gente pudesse pegar essas três leis e colocá-las, né, numa determinada, numa frase ou num pensamento, eu diria que é essa. Né? Não faça com o outro o que você não quer que seja feito com você. Esse é um trecho, uma música, né, A Fonte, do Legião Urbana, de 1993, e que traz isso, né, essa ideia que eu acho que é muito interessante. Né? Para o Kant, é isso, né? A gente não pode agir conforme uma lei que seja só minha lei, tem que ser uma lei, né?
a minha ação, ela tem que refletir aquilo que eu desejo para a humanidade como um todo. Por outro lado, eu também não posso agir de modo que como um meio, né, para uma determinada recompensa, ou para que um meio para que eu seja perdoado. Não, você vai agir corretamente, porque é assim que se deve fazer, né? E é isso que ele fala, né, dessa questão de que se a gente usar o crivo da razão nas nossas ações, se a gente estiver o tempo inteiro pensando nas nossas ações, é muito mais certo que a gente haja corretamente, que a gente haja eticamente. E por último, né, já que a gente está falando de conceitos, eu gosto de pensar sempre, né, que esses conceitos eles ajudam a gente a pensar algumas coisas, né. Eu trouxe essa discussão da Djamila Ribeiro, uma filósofa brasileira muito importante, viva, né, que escreve sobre várias questões, né, sobretudo relacionadas ao racismo. Então, ela traz essa ideia aqui que tem muito a ver com uma discussão que o Kant, né, está trazendo sobre o que são ideias primárias, ideias secundárias, que tem a ver com a teoria do conhecimento, que a gente não falou aqui hoje, mas que eu acho que serve também para a gente pensar assim, a distinção. Então, usar a nossa razão para distinguir o nosso modo de agir, né? Então, por exemplo, a Djamila Ribeiro, ela diz, quando a gente vai agir no mundo, e a gente vai falar, né, sobre racismo ou sobre feminismo, a gente tem, às vezes, uma confusão, né, conceitual quando a gente vai defender essas ideias. Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, mas todo mundo sofre, então por que eu tenho que discutir sobre racismo? Ou então a gente diz assim, mas preconceito é uma coisa do ser humano. Ela vai dizer, não, então vamos distinguir o que é cada uma dessas coisas para a gente conseguir agir mesmo, né? Então, por exemplo, ela diz que sofrimento, de fato, é uma coisa que tem a ver com a natureza humana, é parte do ser humano. Então, o ser humano, seja por qualquer que for a razão, ele sofre, né? Os outros animais também sofrem, né? Por outro lado, ela vai dizer que preconceito, e aí essa é uma ideia muito parecida com o que o Kant defende, né, o Immanuel Kant defende, tem a ver com uma ideia que não passa pelo crivo da razão, ou seja, é um pensamento que a gente simplesmente elabora, a gente não elabora aquilo ali, a gente simplesmente reproduz sem colocar o crivo da razão, né, ou seja, a crítica que o Kant tanto pede para a gente fazer. Por último, ela vai dizer que discriminação é um ato, né? Ele é social, ele é o ato de dividir, de separar as pessoas em grupo. É claro que tudo isso, né, muitas vezes confunde, porque elas estão muito juntas, né? Então, uma pessoa que muitas das vezes discrimina é alguém que discrimina a partir dos seus preconceitos, muitas das vezes, né? Alguém que ela não pensou muito sobre aquele assunto, simplesmente foi reproduzindo, né? Por outro lado, as pessoas que sofrem discriminação também são pessoas que sofrem, né? Ela sofre com todo e qualquer ser humano. No entanto, a partir de um movimento que nem todo mundo vai passar, né? Então, não é porque todo ser humano sofre, significa que todo ser humano vai sofrer algum tipo de discriminação. Então, o sofrimento a partir da discriminação social é uma coisa muito específica. Bom, gente, acredito que tenha sido bastante conteúdo, né, para a gente. Eu não sei quanto tempo aqui eu estou gravando a aula, mas eu espero que essa explicação aqui tenha ajudado um pouco vocês a pensar, a refletir sobre algumas coisas. Vou ficar muito feliz se vocês puderem dar um retorno sobre essa aula, sobre essa gravação. E eu estou aqui toda segunda-feira à noite para tirar dúvidas de vocês, caso vocês queiram. A partir do dia 15, do dia 14 desse mês de setembro, né, que se inicia nessa semana, eu já estou na escola dando aula presencial, então não sei como é que vai ficar aqui o trabalho na plataforma, mas de todo modo, quiser me procurar, né, pode me procurar. É isso, gente. Um abraço, até mais.